Olá, paz do Senhor a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra vinda diretamente do trono da glória de Deus para as nossas vidas. Portanto, vamos aprender juntos em Josué capítulo 1. Leia aí no seu lar Josué capítulo 1 inteiro. E aqui eu vou narrar apenas 4 versículos. E eu tenho certeza que esta palavra vai ir de encontro ao seu coração e vai trazer renovação espiritual para a sua vida e para o seu ministério. Então vamos lá? Se você ler aí no seu lar, você vai ver escrito o seguinte: levanta-te e passa esse Jordão. O que nós aprendemos com esta ordem que Deus dá a Josué? Nós aprendemos que Deus não despreza o nosso potencial. Deus não despreza as nossas aptidões. E é por isso que nós temos que fazer a nossa parte. Porque é isso que Deus está dizendo para Josué, em outras palavras: Josué, faça a tua parte. Deu para você entender? Deus estava requerendo de Josué que ele se posicionasse e viesse de alguma forma a fazer aquilo que era cabível ele fazer. Por isso que está escrito em 1 Coríntios 3,9, que nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, Deus, em outras palavras, estava tentando dizer para Josué o seguinte: Josué, meu filho, eu não vou descer do céu e me levantar por você. Josué, meu filho, eu não vou descer do céu e passar o Jordão por você. Não tem até um ditado popular que diz: faça a tua parte que eu te ajudarei. Deus estava dizendo o seguinte para Josué, em outras palavras: Josué, saia da zona de conforto. Josué, saia da mesmice. Josué, saia da mediocridade. Eu tenho algo para realizar na sua vida, Josué. Eu tenho promessas para o seu ministério, Josué. Eu tenho realizações para você, Josué. Eu tenho sonhos a concretizar na tua vida. Eu tenho um projeto divino a realizar na sua vida. Mas para isso acontecer, Josué, você precisa se levantar e passar esse Jordão. Você se lembra aqui que Jesus disse para os discípulos? Passemos para o outro lado da margem. Jesus estava querendo dizer o seguinte para os discípulos, em outras palavras: vamos para o novo? Vamos para o inédito? Vamos nos surpreender? Tem algo diferente lá na frente. Não é igual aqui, a esse lugar que vocês estão. Deus estava dizendo para Josué e pode estar dizendo para você também: eu tenho algo diferente lá na frente. Não é a mesma coisa desse lugar onde você está. Era isso que Deus estava dizendo para Josué, quando disse para ele: levanta-te e passa esse Jordão. Ou seja, usa os seus talentos, usa os seus dons, usa as ferramentas que eu te dei, Josué. Josué, eu te capacitei, eu te dotei de inteligência, sabedoria, eu investi em você, Josué. Então levanta-te e passa esse Jordão. Porque eu não vou fazer isso por você. Deus não vai fazer por você aquilo que você é capaz de fazer. Como eu sempre digo aqui, Deus, ele não move uma palha naquilo que nós podemos fazer, mas ele move o mundo inteiro naquilo que nós não podemos fazer. Você se lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela teve que se levantar do lugar onde ela estava e ir aonde estava Jesus para conseguir obter o seu milagre. Veja, perceba que ela estava cansada, exaurida, desgastada.
tanto fisicamente como emocionalmente. Porém, Deus inspira ela a se levantar e ir, nem que fosse se arrastando até onde estava Jesus. Para lá, ela obteve o teu milagre. Sabe por quê? Deus não despreza o nosso potencial. Deus não despreza as nossas aptidões. A mulher do fluxo de sangue, mesmo estando ali, fraca, abatida, sem energia, ela se levantou, foi se arrastando aonde Jesus estava. E lá ela obteve o seu milagre. Você se lembra do profeta Elias? O profeta Elias, ele tinha se entregado também. Ele estava debaixo de um pé de zimbro, abatido, triste, depressivo. Chegou a pedir a morte. Já basta. Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Aí Deus falou o que para ele? Levanta-te, porque longa será a sua caminhada. Você acha que Deus não sabia que ele estava cansado, abatido, exaurido? Você acha que Deus não sabia que ele estava desgastado, tanto fisicamente, como espiritualmente, psicologicamente? Sabia. Mas Deus sabia também que o profeta Elias tinha um potencial dentro dele. E ele tinha que usar o teu potencial, a tua aptidão, e continuar a sua caminhada. Por isso que Deus disse para ele: levanta-te, segue em frente, vai ser longa a sua caminhada. Profeta Elias, Deus pode estar dizendo o mesmo para você através desta mensagem: levanta-te. Você pode estar cansado, como o profeta Elias, chegou até a pedir a morte, está desiludido, desiludida, está sem esperança. Mas Deus está dizendo para você: levanta-te. Você pode estar como a mulher do fluxo de sangue também, desgastada, desiludida, se sentindo derrotada, frustrada. Mas Deus está dizendo para você: levanta-te. Vá até o lugar do milagre, se desloque, caminhe, ande. Não perca a esperança, porque Deus está no controle dessa situação. Deus está no controle da sua vida espiritual, sentimental, ministerial. Ou seja, Deus está no controle de tudo. Deus está a par de tudo que está acontecendo na sua vida e ministério. Você se lembra de Jeremias? Deus tinha algo para entregar para Jeremias. Só que ele requereu de Jeremias: levanta-te e vá até a casa do oleiro. Da casa de Jeremias até a casa do oleiro era 1 quilômetro. O percurso era cheio de buracos, valas e até abismos. Porém, Deus requereu que ele se levantasse, percorresse todo esse caminho e fosse lá na casa do oleiro, para Deus falar com ele e entregar a ele algo profundo. Você quer que Deus te entregue algo profundo? Deus tem algo profundo na sua vida e no seu ministério? Então levanta-te. Vá à casa do oleiro, vai para a casa de Deus, vai ouvir o que ele tem a dizer para você. Se levanta, faz o percurso, mesmo que seja perigoso, mesmo que seja cheio de espinhos, mesmo que seja cheio de levantes contra a sua vida. Levanta-te. Vai na casa do oleiro ouvir o que Deus tem para te dizer. Jeremias se levantou e foi para receber algo profundo de Deus. Aí diz assim também: esforça-te. O que é se esforçar? É você empregar uma energia maior da qual você tem empregado. Deu para você compreender? Se esforçar é isso. É fazer algo a mais, algo além do que você tem feito. Orar mais, clamar mais, buscar mais, meditar mais nas Escrituras. Deu para você compreender? É isso que Deus está dizendo para Josué: esforça-te. Faça algo a mais do que você tem feito, Josué, para que você venha conquistar a terra prometida juntamente com o meu povo que eu coloquei nas suas mãos.
Você se lembra de Gideão? Gideão, ele vai malhar trigo no largar, lugar estreito, pequeno, um cumbico. Não era o lugar adequado para Gideão malhar o trigo. Mas ele vai malhar o trigo lá no largar, enquanto todo o povo de Deus estava escondido em cavernas, com medo dos medianitas. Por Gideão ter se esforçado e ter ido lá para o largar, malhar o trigo num lugar pequeno, um cubico, é óbvio, ele teve que fazer um esforço maior, ele teve que se adaptar. Deus envia um anjo e diz para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo, e dá a vitória para ele. E Gideão se torna um comandante. Gideão vê um milagre acontecer na sua vida e na vida do seu povo. Por quê? Porque ele se esforçou. Você quer a vitória? Você quer triunfo? Você quer um monte? Você quer reconhecimento? Você quer prestígio ministerial? Deus tem isso para você? Para mim, tem. Não podemos ficar almejando isso e não ter o preparo. Precisamos do preparo. Porque Jesus se preparou 30 anos para exercer um ministério de 3. Entendeu? Temos que nos preparar para o auge. Mas Deus tem o auge para quem se esforça. Você se lembra de Daniel? Daniel, ele queria uma resposta de Deus. Daniel, ele queria ver o seu povo liberto. Daniel queria que a praga, que a maldição não fizessem parte do seu povo. Daniel queria ver o seu povo, vamos conjecturar, servindo a Deus como nós queremos nos dias de hoje. Daniel queria ver o seu povo abençoado. O que ele faz? Ele faz uma campanha de 21 dias. Oração e jejum. Já fiz 3 vezes na minha vida. É uma guerra. Passei luta, mas é uma guerra. O diabo se levanta ferozmente. Faz tempo que eu não faço, tem que fazer, mas eu já fiz 3. Você quer vitória para a sua vida? O seu ministério tem que se esforçar. Daniel se esforçou, ele orou mais. Ele consagrou mais, ele pagou mais o preço. Se colocou mais ainda na brecha para ter a vitória. Daniel se esforçou. Você se lembra de Zaqueu? Ele queria ver a Jesus, era o sonho dele. Só que ele se esforçou. Ele teve que vencer a multidão, porque a Bíblia fala que ele passou à frente da multidão. Depois ele teve que subir numa figueira brava, ou seja, cheia de espinhos. Aí ele viu a Jesus. Mas para ele ver a Jesus, ele se esforçou. Já pensou? Ele ditando o ritmo, a multidão andando ali rápido, ele correu lá na frente, correu. Certo? O coração dele disparou. Lá na frente ele avistou uma figueira. Aí ele teve que subir uma figueira cheia de espinhos. Quem sabe ele se cortou. Quem sabe ele recebeu arranhões dos espinhos. Contudo, ele viu a Jesus. Por quê? Porque ele se esforçou. Você quer ver as promessas cumpridas na sua vida, no seu ministério? Você quer realmente que Deus te alavanque? Deus tem falado muito comigo sobre isso, de me alavancar, de colocar eu entre os grandes. Ele tem essas promessas na minha vida. Mas eu tenho visto mais processos. Tem momento que eu me abato, fico triste, abatido. Deus vem, me levanta, renova a promessa, mostra para mim. Eu luto com penina, dia e noite. Porque aqueles que não conquistaram as promessas plenas, não esperaram o tempo de Deus, mas foram pela carne, hoje eles podem até terem se realizado. Porém, eles ficam observando quem espera a promessa do Espírito e ficam zombando, rindo, cutucando, jogando indireta. Deus mostra, Deus revela. Você quer as promessas de Deus? Se prepare, porque penina vai zombar dia e noite de você. Mas se você perseverar, a promessa do Espírito, Isaac, como eu preguei esses dias, vai vir sobre a tua vida, vai vir sobre o seu ministério. Aguarde, espere, tenha esperança. Lembra de Salmo 119, 49? Lembra-te da palavra dada ao teu servo, a qual fizeste esperar. Aí diz também assim, tem bom ânimo. O que quer dizer isso? Tem bom ânimo. Enxergue a vida de uma forma correta. Por isso que Jesus disse em Mateus 6:22, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso.
Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. O otimista diz assim: o vento vai passar. O pessimista diz: o vento não vai passar. O líder ajusta a vela. Você tem um chamado para liderança? Então vou dizer para você: é bom ser otimista. O vento vai passar. A tormenta vai passar. A tempestade vai passar. Mas também é bom você ajustar a vela. Sabia disso? Você se lembra de Davi? Davi, ele tinha uma visão otimista da vida. Ele via a vida de uma forma correta, exata. Porque enquanto os israelitas chamavam o seu opositor de gigante Golias, ele chamava de incircunciso filisteu. Isso é ter a visão correta da vida. Isso é ter uma visão otimista. Enquanto os israelitas viam ele como o gigante Golias e metia medo neles e amedrontava eles e fazia com que eles corressem, Davi, ele via ele como o incircunciso filisteu. O que é incircunciso? Não tem aliança com Deus. Então Davi estava dizendo assim: quem é este aí que não tem nem aliança com Deus vivo para afrontar o exército do Deus vivo? Você se lembra de Caleb? Caleb, ele tinha uma visão otimista, correta da vida. Porque ele disse assim: subamos animosamente sim, porque o Senhor prometeu essa terra como herança. Agora, os israelitas tinham uma visão pessimista da vida, porque eles disseram o seguinte: a terra é boa, mana leite e mel, mas lá tem gigante. Visão incorreta da vida. Visão pessimista. Você se lembra do paralítico de Betesda? Ele tinha uma visão pessimista da vida, uma visão de derrota, uma visão de andar para trás, regredir. Jesus disse para ele: queres ficar são? Ele disse: não tem como não. Não tem homem algum que me leve ao tanque. Jesus não falou nada sobre isso. Jesus só perguntou se ele queria ficar são. Porém, ele tinha uma visão pessimista, de derrota, de fracasso. E ele quase perdeu a bênção. É porque Deus já tinha marcado esse encontro e tinha a vitória para dar para ele. Mas Jesus primeiro curou ele emocionalmente. Aí o texto vai dizer também: não temas e nem te espante. Ou seja, não fique com medo. Porque ficar com medo é normal. Você sabe o que significa coragem? Coragem não é, aliás, ausência de medo e nem domínio do medo, mas sim resistência ao medo. Ter medo é normal. Agora não pode deixar o medo te dominar. Não pode deixar o medo fazer você encolher. Porque se você deixar o medo crescer, ele se transforma em espanto. Como está escrito aqui, ó. Aí ele paralisa você e você não consegue fazer nada. Já viu o filme de terror? Quando a pessoa está lá tentando ligar o carro, não consegue? Aí vem vindo lá o Jason, que entrou em pavor, entrou em espanto, não é mais medo, se transformou. Medo em pavor, espanto. A pessoa não consegue fazer mais nada. Isso que o diabo quer. O medo é normal. Agora, se você deixar o medo dominar você, paralisar você, se transforma em espanto, terror. Aí você não consegue fazer nada. E é isso que o diabo quer. Que você não consiga fazer nada. Não consiga exercer o teu ministério. Não passe para o outro lado do Jordão, para o novo, para o inédito, para aquilo que Deus prometeu para a sua vida e para o seu ministério. Você se lembra que Paulo, para ter vitória, ele sempre deslocava o seu olhar da tribulação e começava a olhar para o futuro? Assim que ele vencia as tribulações. Quer um exemplo disso? Filipenses 3,13. Quanto a mim, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, e que é, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para aquelas que estão adiante de mim. Esquecer das coisas que ficam para trás é dos erros, das falhas, das quedas, dos levantes, das orações contrárias, das feitiçarias, das pessoas que eram contra o seu ministério, contra o seu chamado, até próprios irmãos e irmãs. Porque ele fala muito do amor fingido e dos falsos irmãos. Daquilo que atingiu ele emocionalmente. Daquilo que atingiu ele espiritualmente. Tudo que
trouxe sentimento de fracasso. Quando ele fala em deixar para trás, ele tirava o olhar dali e olhava para o futuro, olhava para o novo, olhava para o inédito, olhava para a promessa, olhava para aquilo que Deus falou que faria na vida dele, no ministério dele. Você se lembra de Jó? Jó também deslocou o seu olhar da tragédia. Quer uma prova disso? Jó 19, 25. Porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim, futuro, lá na frente, algo inédito, algo diferente, lá na frente, por fim, ele se levantará sobre a terra. Deu para você compreender? Ele sempre então está mostrando que tirava o seu olhar da tragédia que estava acontecendo com ele e olhava ao fim. Por isso que diz em Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Por isso que está relatado em Provérbios 23:18, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança, ou seja, não vai ser fracassada. Eu gosto desses versículos. E Jeremias 29:11, porque eu bem sei que pensamentos têm a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, ou seja, o futuro, lá na frente, o que vem adiante. Eu sei que é difícil o processo. Eu tenho 26 anos de evangelho, falo isso com muito orgulho, mas um orgulho normal, não é aquele orgulho da soberba. Um orgulho normal. Sei que sou pó e cinza, pecador. Toda a sabedoria divina que eu tenho foi Deus que me deu, é Ele que fala. Quem fala com você é o Espírito Santo, não é Miguel? Eu não tenho nada para te dar. Se não fosse o Espírito estar dentro de mim, se não fosse o Deus grandioso estar dentro de mim, eu, Miguel, o homem natural, não teria nada para te dar. Mas é o Espírito Santo de Deus que é o verdadeiro pregador e que ministra na tua vida. Aplauda o Espírito Santo de Deus que fala com você. É Ele que está falando com você. Você se lembra também de José? José, ele deslocou o seu olhar das calamidades que aconteceram na sua vida por causa de seus irmãos invejosos, que investiram contra a sua vida, contra os seus sonhos, contra o seu ministério, contra as promessas de Deus, as quais Deus tinha na sua vida. Ele desloca o seu olhar dessas catástrofes e coloca o seu olhar no futuro e no sonho que ele teve, do sol, da lua e das estrelas. Por isso que ele conseguiu vencer. Ele deslocou o seu olhar disso tudo e focou no sonho do sol, da lua e das estrelas. E ele venceu. E para terminar, não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Deus estava dizendo para Josué, em outras palavras, Josué, e para encerrar, alimenta o teu espírito. Alimente a sua alma. Josué, sustente a sua vida espiritual. Porque não vai adiantar nada, Josué, você se levantar, você se esforçar, você ter bom ânimo, se você não valorizar a parte espiritual. Se você não valorizar ter vida comigo. Se você não valorizar a lei. Se você não valorizar a palavra, as escrituras sagradas. Se você não valorizar o manual do escritor. Deu para você entender? Era isso que Deus estava dizendo para Josué. Josué, meu filho, alimenta o teu espírito, a tua vida espiritual, a tua alma. Se humilha, fala comigo. Faz o teu homem interior ser renovado a cada dia, a cada manhã. Examine as escrituras. Por isso que está escrito, não é mesmo? Em João 5,39, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Apocalipse 1,3, bem-aventurado aquele que lê, e aquele que ouve as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Você sabia que milhões de pessoas na face dessa terra são pessoas infelizes, tristes e vazias? Porque realmente não valorizam as Escrituras, não valorizam a Bíblia Sagrada. Eles até conseguem se levantar, se esforçam, têm bom ânimo, até vencem, conquistam, mas continuam vazias de Deus. Sabe por quê? Não valorizam as Escrituras Sagradas. Não valorizam o fato de aceitarem a Jesus.
não valorizam o projeto de Deus para suas vidas, não valorizam a obra que tem a realizar na vida deles. Por isso, são vazias, são frustradas. Não adianta nada se levantar, não adianta nada ter bom ânimo, se esforçar, se a parte principal, o homem, rejeita para a sua vida as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Existem 3 tipos de vazios, para terminar aqui. Vazio de pai, vazio de mãe e vazio de Deus. O vazio de pai pode ser suprido. Morreu o pai, um tio pode cuidar, amparar, uma tia, um amigo, um avô. Morreu a mãe, uma tia pode cuidar, amparar, um tio, um avô, um parente, um conhecido. Agora, e o vazio de Deus? Ele não tem como ser suprido, é só Deus. Você sente um vazio existencial dentro de você, é só Deus. E a maioria das pessoas que tem esse vazio dentro delas, porque até se levantam, até tem bom ânimo, até se esforçam, até conquistam, tem tudo, mas sentem um vazio dentro delas. Elas têm esse vazio porque elas não procuram preencher esse vazio com Deus, procuram as drogas, procuram a prostituição, procuram o adultério, procuram bebidas alcoólicas, procuram de alguma forma ir para esse mundo e tentar preencher esse vazio que nunca vai ser preenchido, que é só Deus que preenche. Que essa mensagem fique em nossos corações. Deus tem o melhor para nós, mas que nós venhamos se levantar e passar o Jordão. E lá do outro lado tem aquilo que você menos imagina. Deus vai te surpreender. Deus abençoe a todos.